É pedir muito para uma seleção brasileira, um futebol bom? E é isso. Todo mundo agora só fala da polêmica frase que o Savinho falou. Savinho simplesmente foi perguntado se ele assiste os jogos da seleção brasileira, que assistiu o último jogo, e se liga só na resposta mais absurda que deu, que causou polêmica nas redes sociais, revolta nas redes sociais. E eu quero saber sinceramente a tua opinião. Se um jogador do nível de seleção brasileira fala essas coisas, ou é tudo frescura do povo? Se liga só nisso, mano. Na última convocação você ficou fora por conta de lesão. Eu queria saber como é que você viu. O Brasil teve muita dificuldade contra o Equador e contra o Paraguai. Como é que você viu de fora essa dificuldade do Brasil? Desculpa que eu não vi o jogo não, porque foi muito tarde lá na Inglaterra. Então não tem como responder. Meu Deus. Esse tipo de resposta foi... Gente, hoje ele pega esse serviço aqui, ó. Se o cara que é da seleção não está interessado, a gente vai fazer força pro torcedor estar. Se ele pega isso aqui, ele pode fazer o que ele quiser. Às vezes o profissional de futebol tem que mostrar interesse pela profissão dele e interesse pelo que ele vai fazer, porque ele é jogador facilmente convocado para a seleção brasileira. Eu fico muito desagradado de ouvir isso. Ele pode dormir cedo, eu também durmo cedo, não tem problema nenhum, mas eu recupero os jogos, eu tento ver tudo que eu posso. Agora, porque a minha profissão é essa, a profissão dele é jogador de futebol, jogador de seleção brasileira, ele tem que ver um pouquinho do adversário, tem que ver um pouquinho também da seleção para saber o que aconteceu. Então ele vive num mundo completamente à parte. Eu fico muito desagradado de escutar uma declaração dessa. Me desagrada muito. Pode ser engraçado, pode ser bonitinho, pode ser o que as pessoas quiserem achar. Eu me desagrado, porque eu gosto da seleção brasileira. O tempo tem o seu momento. Claro que eu vou chamar um pouco da responsabilidade também, mais por ajudar a seleção ali dentro de campo, mas creio que não só tem eu, mas tem o Rodrigo, tem o Martinelli, tem o Endrick, tem o Paquetá, tem o Bruno Guimarães. Então acho que se a gente, cada um pegar um pouquinho da responsabilidade e colocar dentro de campo, a gente vai sobressair dos adversários e ser feliz dentro de campo. Muita gente conta com isso, mas eu conto com o momento de cada seleção, né? Nós não estamos num período muito bom, assim como o Chile também não está num período muito bom. Acho que ambas as equipes vão querer vencer o próximo jogo, mas nós temos que demonstrar mais, temos que trabalhar mais, nos dedicar mais e retomar onde deveríamos estar, que é no topo da tabela. E eu acho que o mais importante nesse momento é a gente voltar às vitórias, porque com as vitórias automaticamente acaba retornando a confiança, o bom futebol. Então acho que nesse primeiro momento o mais importante é a vitória e vamos trabalhar bem, vamos trabalhar duro, nos dedicar ao máximo para conseguir esse objetivo. No fim do ciclo do Tite, houve 2 treinadores que vieram, né? O Ramon e depois o Diniz. E agora com a vinda do Dorival. O Dorival tem pouco tempo de trabalho. É claro que quando se fala em seleção brasileira, gera expectativas rápidas, né? A pessoa quer respostas rápidas, quer um bom futebol, quer vitórias. Mas o processo ele leva muito tempo, né? Nós jogadores sabemos que dá impaciência por parte dos torcedores, por parte da imprensa também, as cobranças. Mas nós temos que dar uma resposta imediata e começar ganhando jogos primeiro, porque eu acho que é o mais importante nesse momento. Para retornar a sua confiança, temos que retornar a confiança do melhor futebol do mundo, de jogar um bom futebol, de apresentar um bom futebol e de trazer a torcida de volta para a gente, né? Que isso é muito importante. Os jogadores estão jogando mal e os jogadores de hoje que eu digo já faz mais de uma década, eles são mimados, cara. Quando eu falei que o Neymar era mimado, eu acho que eu me equivoquei. Eram todos eles mimados. São todos eles mimados. Porque eu não gosto de receber crítica. Você faz uma crítica, já sai logo alguém espanando. Você fala alguma coisa que você está vendo, estou dizendo a imprensa no geral, nós estamos assistindo o jogo. Nós estamos vendo o que está acontecendo. E aí nós damos a nossa opinião em cima daquilo que está acontecendo e os caras espanam. Eles não aceitam críticas. Isso aí já faz um bom tempo. Mas eu acho que é uma coisa, é um conjunto. O time não tá jogando bem, você tem que cobrar os melhores jogadores. Tem que falar, e aí? Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, sabe? Cadê o futebol? Cadê aquela dinâmica, aquela intensidade de jogo, de ir pra cima de um adversário que é inferior e tentar vencer a partida? Cadê? Mas, por exemplo, quando você passa pro segundo tempo do jogo com o Equador, você vê o Brasil inteirinho atrás. Aquilo não é jogador.
Aquilo é determinação do treinador, determinação tática. Vamos jogar no contra-ataque contra o Equador em casa. Então eles vão ter que sair, nós vamos ficar todo atrás. Gente, aquilo foi horrível, foi péssimo. Foi uma das coisas piores que eu vi na seleção brasileira, foi aquele segundo tempo contra o Equador. Você tá ganhando por 1-0, vai lá, marca a pressão, tá em casa, faz o segundo, tenta fazer o terceiro, dificulta a saída de bola, pressiona. Meu, joga atacando, você tá em casa, contra o Equador. Sabe qual foi a diferença? A única diferença que teve entre Brasil e Venezuela ano passado, em Cuiabá, que foi 0-0, e Brasil e Equador, lá em Curitiba, que foi 1-0, só teve uma diferença. O Equador não fez um gol e empatou. Porque o estilo do jogo foi o mesmo. Sem criatividade, desculpe, sem nenhuma criatividade no meio campo. É desgastante para quem está assistindo ver o Alisson jogar a bola pro Danilo, que joga pro Marquinhos, que dá pro Gabriel Magalhães e dá lá pro Arana. Aí o Arana devolve pro Alisson. Aí o Alisson começa todo esse giro de novo. Aí chega no meio-campo, o meio-campo olha para um lado, olha para o outro e dá para um lateral. Nós demoramos uma eternidade para passar do meio-campo para criar uma jogada. E não temos criatividade. Pelo menos não demonstramos ter criatividade. Nós ganhamos o jogo por um chute do Rodrigo, que ele é agressivo, ele é decisivo mesmo, ele chuta, quando ele tem a jogada clara para ele chuta, ele é um jogador que vai para cima para fazer gol. Foi isso que nós fizemos. O Equador não empatou algumas vezes porque, assim, nós demos sorte. E outra coisa, o BKSS, ele é inteligente, o Equador não disputa vaga com o Brasil. Então, para o Equador ganhar, empatar ou perder para o Brasil aqui, no Brasil, não muda nada. Então, o Equador só foi atacar no segundo tempo, só foi atacando porque o Brasil recuou. Ele não foi em busca do empate. Se sai um empate, legal, empatando com o Brasil. Mas se perder para o Brasil aqui, fora de casa, do Equador, não muda nada. A disputa da vaga do Equador é com Paraguai, com Chile, com Venezuela, né? Com essas seleções que o Equador vai disputar a vaga. Não é com o Brasil. Então, tanto faz. Então, ele jogou ali tranquilo. Nem se preocupou que estava perdendo por 1-0. Eu acho o trabalho regular. Mas eu vou dar regular não pelos jogos oficiais. Porque pelos jogos oficiais é péssimo. Os jogos oficiais foram quais? A Copa América foi péssima. E esse jogo com o Equador. Então, por jogo oficial... Oi? Pelo jogo de trabalho está muito ruim. No geral, contando os amistosos, vitória com a Inglaterra, empate com a Espanha, vitória contra o México, teve um empate com os Estados Unidos, enfim. Na fase de amistosos, eleva um pouco o trabalho, na minha visão, e chega a regular quase bom. Mas o que conta são os jogos oficiais, né? São esses, foram os jogos da Copa América que dariam um título, e são esses jogos das eliminatórias que vai classificar o Brasil. O Brasil vai para a Copa, isso não tenho dúvida. Mas, porra, gente, precisa jogar um pouco melhor que aquilo. Eu não estou falando que precisa dar espetáculo. Eu não estou falando de seleção de 82, de seleção de 70, da 2002. Eu sei que não existe mais Ronaldo, Rivaldo, Romário, Pelé, Rivelino, enfim, Sócrates, Zico, Cerezo, Falcão. Eu sei que não existe mais. Então eu não estou cobrando aquilo que eu já vi uma vez na minha vida. Eu estou cobrando um jogo melhor. Eu estou cobrando o Brasil jogar em casa contra o Equador e ir para cima e pressionar o adversário. Jogar com a Venezuela e encurralar a Venezuela. É isso que eu estou falando. E isso o Brasil não faz. Então, para mim, isso daí é muito ruim. E amanhã o Paraguai, fora, a única coisa que dificulta lá, realmente é a pressão do estádio. O defensor de Chaco é muito complicado de jogar, a torcida lota, fica aquela pressão, sabe? Serve o estádio, mas se o Brasil dominar, vai lá, faz gols e vence a partida, como vem vencendo ultimamente. Agora, se for lá e ficar recuado, atrás, se fechando, acaba perdendo o jogo. Então eu cobro um futebol um pouco melhor, um futebol bom. É pedir muito para uma seleção brasileira um futebol bom?